eu entendo verdadeiramente o que o meu interlocutor está falando, essa é a regra que eu coloquei para mim. Quando eu vou entrar no debate, eu não entro antes de... Essa é a minha exigência, tá? Depois eu faço um monte de besteira na hora, na prática, assim, como critério. Porque a gente é ser humano, a gente fica com raiva, a gente... Como critério. Antes de entrar no debate, eu preciso ser capaz de resumir de maneira genuína, verdadeira e sem ironia a posição do meu adversário. Isso é um critério. Antes de eu discordar dele, eu preciso ter a certeza de que eu consigo efetivamente reproduzir a posição do meu adversário sem julgá-lo antes. Porque se eu não consigo fazer isso, eu não tenho direito de discordar dele, porque eu não entendi efetivamente. Se eu não sei falar e resumidamente, sem ironia, sem brincar, sem julgar antes de falar, eu não consigo ser justo na minha contestação. Estou falando essas coisas porque eu realmente acho que isso são exigências daquela resposta. Como é que eu vou ser fiel a Cristo no meu debate público? É isso, eu preciso buscar o dente branco do meu interlocutor. Eu preciso falar, olha, não tem problema, é a Erika Hilton. Eu não concordo com nada do que ela fala. Mas eu preciso encontrar o dente branco, onde que eu vejo algum fragmento de justiça e de verdade no que ela está dizendo, para a partir disso construir a minha relação com ela, de debate, de discussão. E isso tem um efeito colateral muito bom. O efeito colateral é que em que existe um preconceito intelectual verdadeiro contra os católicos, você começa a ver que as pessoas passam a olhar para você e falam, pô, o Henrico não é maluco. Você começa a construir uma relação em que a pessoa pode não se convencer da tua tese, mas ela não vai ter coragem de te chamar de um xiita maluco, porque ela conversou com você, você expôs suas razões, reconheceu nela. Eu tenho um episódio bacana, né, que aí até ultrapassa essa questão do diálogo. Tem uma deputada que continua lá, eu fui colega dela, alguns de vocês já conhecem, ela é deputada há 30 anos, chama Jandira Fegali, vocês já ouviram falar? Jandirão. A Jandira, ela é do Partido Comunista do Brasil, Rio de Janeiro, aquele comunismo bem Leblon, sabe? Comunismo PSOL. E ela... Só que eu fui construindo com ela uma relação e um belo dia a gente estava viajando juntos para um compromisso da Câmara e estava sentado um perto do outro e era bem no meio da pandemia, né? E aí papo vem da pandemia, etc e tal. Estava ainda muita gente em casa, mas já tinha meio um ano de pandemia, isso devia ser começo de 2021, já tinha um ano a pandemia. Aí a Jandira virou e falou para mim assim, olha, Henrico, é a primeira vez que eu estou saindo de casa nesse um ano. Aí eu, nossa, é a primeira vez que está saindo de casa, né? Ela é porque eu tenho uma senhora que mora em casa e eu estou tentando protegê-la, né? Estou tentando evitar que ela pegue, já está idosa, etc e tal. Aí eu meio no impulso, meio na ingenuidade, perguntei, não, mas é sua mãe? Pergunta meio invasiva, né? Aí ela respondeu assim, é mais complicado que isso, Henrico. Olha a história que ela me contou, né? Não sei se ela podia falar isso em público. Eu falei, Henrico, eu tenho 2, 3 filhos que têm a tua idade. Tinha um. E um desses filhos tem essa madrinha, que é uma madrinha, acho que não é nem de batismo real, madrinha do mundo, né? Madrinha, uma relação diferente. E essa mulher, eu não lembro exatamente se ela era diplomada, mas era uma pessoa com bastante recursos, etc., que se aposentou meio cedo, com 60 anos de idade, estava aposentada, começou meio a curtir a vida, cada filho foi morar fora, foi estudar fora, etc. e tal, e essa mulher, né, perto dos 70 anos, teve, não sei se um AVC, alguma coisa, e ficou cega e paraplégica. Aí ela virou para mim e falou assim, mas Henrico, os filhos não podiam cuidar dela. Cada um estava num canto, etc e tal. Como é que eu vou deixar ela sozinha? Então,
alguns anos atrás, eu peguei essa madrinha dos meus filhos e trouxe para casa para cuidar dela. Jandira Fegali, PCdoB, tudo de ruim. Tá aí o dente branco, né? Eu fiquei constrangidíssimo, eu não faria isso. Então, eu comecei com a Jandira, toda vez que eu ia começar uma discussão com ela, eu antes perguntava como estava a senhora, madrinha do filho dela, que agora esqueci o nome. Esse foi o dente branco que eu encontrei para começar a construir. E a gente acabou até construindo uma relação que até hoje agora eu estou afastado porque há 3 anos eu não convivo com ela, mas no dia, eu tenho as mensagens até hoje, eu vi outro dia, no dia que a gente descobriu o câncer do meu filho mais velho, que ele fez todas as cirurgias, no dia da primeira cirurgia, ela me mandou 3 mensagens, que a cirurgia durou 10 horas, ela, Henrico, como é que está o Henrico? Aí no meio do dia, Henrico, você precisa dar resposta pra gente, Henrique, como é que tá teu filho? Passou, assim, ela me ligava todo dia para saber como estava o meu filho. Eu tenho certeza que eu não mudei as ideias dela, né? Mas eu também tenho certeza que eu nunca escondi minha posição, católico, conservador, bonitinha, etc. E eu tenho certeza que ela, né, teve um olhar diferente para a minha posição a partir da relação humana que a gente construiu. Então, quando eu digo que ter razão é muito pouco, eu estou querendo dizer exatamente isso. Eu posso falar exatamente as mesmas coisas que eu falaria, mas se eu falar com ela do jeito que eu quiser, da minha cabeça, que o meu egoísmo determina, que a minha raiva determina, não vai ter a eficácia de conseguir construir nos outros alguma visão. Não sei onde isso vai frutificar. O critério não é um critério de eficiência, mas eu sei que a gente está plantando alguma coisa, né? Então, o jeito certo de falar, quando eu digo isso, é a gente ter essa preocupação. Eu estou entrando numa discussão para convencer o meu adversário? Estou. Então eu preciso ter um método para isso. Eu não posso falar do jeito que eu quero. Não posso extravasar, desopilar. Estou com raiva. É um absurdo que essa outra pessoa pensa. Se contenha, velho. Você está com raiva, calma. Se você... Outra coisa é você, não. Eu estou na política mesmo para causar. É uma opção. Bom, estou na política para causar. Vou falar as coisas do jeito mais viralizável possível, para ter o maior número de compartilhamentos possível, e é uma opção de vida. Eu estou falando que eu não acho que é opção para quem quer efetivamente levar as últimas consequências do seu compromisso com Cristo. O compromisso com Cristo é o seguinte: você não vai tratar todo mundo igual, você não vai falar do jeito que você quer. Jesus não nos trata, cada um de nós pessoalmente, de maneira uniforme. Ele fala do jeito certo, para o momento certo em que cada um está. E a terceira coisa, falar coisa certa, do jeito certo, isso depende do seu interlocutor, e falar isso com a motivação correta. E aqui é você com a tua consciência. Como eu disse no começo dessa fala, existem inúmeras maneiras de estar certo estando profundamente errado. Ou seja, de falar coisas verdadeiras, mas movido com intenções ou motivado por emoções pecaminosas. Eu dei o exemplo da fofoca aqui, pode dar 300 outros exemplos de começo. Às vezes eu posso defender uma tese correta, eu sou contra o aborto, mas eu posso, na hora de falar isso, estar movido pelo ódio da feminista que está na minha frente. E se você está movido por ódio, você pode estar falando uma coisa verdadeira, mas você é culpável. Isso é básico, né? Nós precisamos o tempo inteiro estar purificando as nossas intenções. E isso é obra de uma vida inteira. Não estou falando que a partir de hoje a gente vai ter pureza de intenção em tudo aquilo que a gente fala. Mas o trabalho por ter uma pureza de intenção na hora de enfrentar um debate
é algo que deveria certamente estar no horizonte de preocupação do católico, né, na vida pública. Eu estou sendo movido por um amor verdadeiro ao bem, a outra pessoa, ou deixando-me contaminar por ciúmes, inveja, ódio e todo tipo de sentimento e de pecado que pode motivar a minha ação, né? Isso eu acho muito importante, né? Esse trabalho contínuo de purificar a intenção. Isso começa a criar em nós, isso quando a gente lê um pouco sobre o sacramento da confissão, a gente entra num círculo virtuoso de começar a tornar a nossa consciência mais delicada, entendeu? Essa delicadeza de consciência, a gente começa a olhar para dentro de nós de forma genuína para pensar o que está nos movendo. Porque eu vou além disso, assim. Às vezes a gente pode estar indo para a igreja com uma intenção equivocada. A gente pode estar indo na igreja, principalmente aqui, que é a Igreja das Estrelas, a gente pode estar indo para a igreja movido por um desejo de ser visto. Ou estou mentindo? Não, a gente pode estar indo, fazendo coisas boas, ótimas, mas a gente está... Não estou falando que não pode ir para a igreja se você tem alguma intenção errada. O problema é esse, nós precisamos o tempo inteiro estar olhando para a nossa intenção para purificá-las. E no debate público é isso também, você está o tempo inteiro lidando. A gente lida com muita gente má. A gente lida com gente que você, né, quando você entra na política no nível que eu entrei, você está o tempo inteiro lidando com a maldade. Maldade. Como é que você vai... isso é um drama para mim, né? Como é que você vai estar nesse ambiente de maneira correta, sem se contaminar com essa maldade, mas ao mesmo tempo esse drama envolve muito essa delicadeza de consciência de buscar ir depurando e purificando a intenção com a qual a gente se envolve nas coisas e nos debates, né? E algumas considerações finais que eu queria dizer é que... Finais ainda não, mas assim... Sempre que se fala de política hoje e de católico na política, a segunda frase é sobre polarização, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre polarização política. Eu não vejo nenhum problema na polarização política, zero. Polarização política, se a gente pretender extingui-la, a gente está dando murro em ponta de faca. Nós sempre estaremos polarizados, seja na política, seja na nossa vida pessoal. Eu dou esse exemplo quando na sexta-feira à noite eu quero comer pizza e a Maria quer comer sushi, nós estamos polarizados. Temos duas opiniões diferentes, duas visões diferentes do que a gente vai fazer junto. A questão não é deixar de estar polarizado. A questão é você estar polarizado de uma tal maneira que isso não inviabilize o convívio, concorda? Eu não quero acabar com a polarização, porque isso é uma ilusão, não vai acabar a polarização. Nós somos únicos e irrepetíveis, temos vontade diferente, temos desejos diferentes, nós estaremos polarizados por definição. Agora, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento político de uma nação, a forma, o correto é você, né, estar polarizado de tal maneira que isso não inviabilize o convívio e a construção conjunta. E no fundo é para isso que existe política, né? A política no âmbito conjugal é esse processo de, olha, estamos polarizados. Como é que a gente chega numa decisão conjunta sem que nenhum dos dois fique rompa com o outro? E no fundo, política é isso, né? São inúmeras as formas de responder. Você pode construir uma regra, uma semana você decide, outra semana eu decido. Você pode construir a regra que você quiser dentro de um ambiente de construção conjunta.
A mesma coisa acontece no relacionamento de uma comunidade política, né? O instrumento que nós temos à nossa disposição política, quando os papas falam que a política é uma forma elevada de caridade, eles estão se referindo a esse papel que a política exerce nos relacionamentos humanos, né? O papel da política é justamente esse: a partir de uma realidade polarizada, a partir de uma realidade onde há polos distintos de opinião, como é que você faz com que eles cheguem numa decisão comum? Então, eu acho que, essa é a minha opinião, né? Mais do que associar o nosso empenho cristão católico na política com uma das bandeiras disponíveis agora, você vê, na década de 70 e 80, o catolicismo era muito associado à esquerda. Muito associado à esquerda. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores surgiu de uma experiência eclesial. Nos últimos 10 anos, que teve esse surgimento de uma oposição, principalmente mais moral, às pautas da esquerda, o catolicismo se associou, em amplas partes, ao movimento de direita. E a posição do católico no meio dessa polarização, cada um, dentro de certos limites, é livre para dar a ênfase que quer às suas pautas políticas. Mas o que tem que nos orientar como católicos na vocação pública é justamente não deixar de, não abrir mão dessa dimensão caritativa da política. Ou seja, nós somos elementos de unidade, nós somos elementos fiéis à verdade, falando as coisas certas, não traindo a nossa consciência, não arredando o pé 1 milímetro daquilo que a gente acha que é correto, mas amplamente misericordioso com o nosso interlocutor, sabendo falar as coisas de um jeito que seja mais compreensível para quem discorda de nós e convencível para quem discorda de nós, e fazendo o exercício de purificar sempre a nossa intenção. E depois, gente, para encerrar mesmo, eu não sei se alguém aqui tem algum interesse de ter um empenho maior na política. Como cada caminho que se escolhe na vida tem as suas tentações próprias, que a gente precisa da comunidade, precisa da experiência eclesial para se manter firme. O problema, a tentação principal da política é a tentação e as tentações que estão acopladas com o poder, que é aquele combo, né? Que a gente já viu tanta gente se sucumbir a ele. Poder, sexo e dinheiro. Quando tem poder envolvido, é esse combo que quem está numa linha de frente, quando o católico entra, e não foi 1, não foi 2, não foi 3 que eu já vi entrando na política com a melhor das intenções e sucumbindo ao peso extremo dessa tentação. Porque é isso, cara. Quando você vira deputado, todo mundo te quer. Sim, em todos os sentidos. Você se ilude. Você começa a se achar inteligente, você começa a se achar bom, você começa a se achar bonito, você começa a se achar, as pessoas vêm a mim, né? Eu tenho razão, Não é porque você é bonito, você tem razão. Você tem poder, as pessoas querem acesso a isso. Então, a resposta a essa tentação, e é com isso que eu queria encerrar, é também a resposta a boa parte das tentações que a gente sofre nesse mundo, que é o conceito muito mal interpretado hoje em dia, que é o conceito de virgindade. E isso para mim é muito importante. É óbvio que existe a virgindade, vamos dizer assim, em estrito senso, que é uma vocação também na igreja, de exclusividade absoluta na relação do vocacionado com Deus, dedicação plena, sem mediações com Jesus e com Deus, que é a virgindade física, certo? Aqui os padres, aqui os consagrados são chamados a viver. Mas, e é isso que para mim é importante, a virgindade física ela é só a modalidade mais extrema e mais evidente de uma relação virginal com as coisas, com o mundo, que eu acho que é a nossa solução para nós católicos que estamos
majoritariamente envolvidos com as coisas do mundo, né? E o conceito de virgindade, a forma mais bonita que eu já vi de explicar é aquela que é o seguinte, né? Às vezes você está caminhando numa determinada caminho e encontra uma flor muito bonita, uma flor extremamente bonita, é aquilo que te comove, ou seja, aquilo corresponde ao teu desejo, você se aproxima da flor e fica encantado com aquilo. Aquilo é correspondente ao que você deseja, aquilo você tem um desejo genuíno e bom de possuir aquilo. Aquilo parece que foi feito para você. Você tem duas opções. Você pode tirar a flor e levar para tua casa e possuí-la de uma determinada maneira, mas essa posse, no fundo, em pouco tempo, destrói a existência daquilo que te cativou, daquilo que te moveu. A forma mais plena de você possuir aquela determinada flor, de forma correspondente ao seu desejo e à natureza daquela coisa, é deixá-la onde ela está. O jeito mais pleno de possuir uma flor que te cativou de alguma maneira é deixá-la ser e resistir à tentação de possuir aquilo, né? É a mesma coisa com determinados quadros, né? Tem alguns quadros que, se você olhar de muito perto, você não consegue contemplá-los. Você precisa de alguns quadros de até 10 metros de distância para poder contemplar o quadro. Esses 10 metros a igreja chama de virgindade. É uma determinada distância das coisas do mundo que você precisa ter para possuí-las plenamente. E essa é a experiência, na verdade, que todo mundo que encontrava Jesus sentia, né? Vamos lá, coisa meio radical de falar, mas meio esquisita de falar, mas é uma coisa que me comove. Maria Madalena já tinha ido para a cama com centenas de homens, mas ela nunca se sentiu possuída como ela se sentiu com o olhar de Jesus, justamente porque era um olhar virginal, era uma relação, era a distância correta para com o objeto, de forma a tê-lo plenamente. E eu acho que isso é o segredo para a gente caminhar por essas tentações, especialmente no caso da tentação da política, que é o poder, que é a coisa de se lambuzar com aquilo, sabe? Aquilo vem tudo muito grande para você. É você rezar e buscar manter os olhos e buscar viver essa relação virginal com as coisas, né? Esse certo distanciamento. E aí eu encerro mesmo com uma frase da Simone Weil, que é uma filósofa do século passado, que eu ainda vou deixar escrito na minha parede, nos gabinetes que eu tiver. Ela fala o seguinte: olha, trágicos são aqueles que, movidos por amor ao bem, por uma via em que é preciso sofrer, acabam chegando ao seu limite e envilecem. Vocês estavam ouvindo, né? Sim, são raros os casos da pessoa que começa a caminhada mal intencionada. Tem, até deve ter, mas não é a maioria começa bem intencionada. Mas às vezes a gente é chamado como católicos por uma via em que é preciso sofrer. E esse sofrimento, se a gente não souber internalizar, se a gente não souber transformar em sacrifício, se a gente não souber processar isso internamente, nós chegamos no nosso limite humano. Acho que essa é a oração que a gente precisa fazer juntos, por quem está na política e por cada um de nós, porque todas as vias implicam sofrimento, né? É que a gente consiga preservar o amor ao bem que nos moveu inicialmente, e que a gente não caia nesse envelhecimento que o sofrimento pode nos causar, né? A gente... é isso. Você vê, olha para um lado, está todo mundo ficando rico, tendo o que quer, outro lado... porra, né? Isso gera sofrimento, gera angústia. E acho que aqui está digo por mim mesmo, né? A gente rezar para que o amor ao bem que nos moveu no início seja aquele que nos faça perseverar até o final, né? Obrigado.